O ponto cego é o que nos mata. Só que entender por que a gente tem o ponto cego, como que ele surge e, mais importante, o que fazer pra gente tirar ele da escuridão e realmente encarar ele é o que a gente vai falar no episódio de hoje. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Quando a gente pensa em ponto cego, pelo menos para mim a primeira referência que vem é realmente quando a gente está dirigindo, que é aquela região ali que tem atrás do carro, os 45 graus ali na diagonal, no qual eu não consigo ver nem no retrovisor do meio, nem no do lado. Ele não existe, é um espaço que passa uma moto ou um carro quando está na distância certa, e é bem ali quando a gente olha e fala, não tem nada, para de olhar, ele estava ali, e de repente a gente faz um movimento e a gente se dá mal, né? Então o ponto cego é uma coisa muito, muito perigosa. Pode realmente custar a nossa vida. E eu acho que a gente também tem pontos cegos, não só quando a gente está dirigindo no carro, mas também na nossa vida de forma geral. Nos nossos comportamentos, em condicionamentos, em ameaças, em relacionamentos, em simplesmente coisas que são importantes, que a gente não está tendo consciência, a gente não está vendo, mas elas estão mais próximas do que a gente imagina e tendo impacto maior do que a gente imagina. E se a gente não dá um jeito de resolver esse ponto cego, isso pode nos custar muito ou já está nos custando muito. Então, quando tu volta para a metáfora do carro, existe uma coisa meio física, né? Que nem como se fosse olhar para minhas costas. Nas minhas costas tem um ponto cego. Se não tiver um espelho, eu não consigo ver o que tem lá. Então, a gente sempre vai ter um lugar que a gente não consegue olhar. Isso faz parte. Isso é normal, né? Mas, além dessa parte que a gente não tem a capacidade física de olhar, eu sinto que tem ainda uma outra tipo de cegueira que eu acho que é pior ainda e mais perigosa, que é uma cegueira intencional. Não exatamente do nosso consciente, mas talvez do nosso inconsciente, é um não querer ver. Existe um não querer ver inconsciente, ou meio que tapar buraco ou desviar os olhos, porque tem algo ali que nos gera perturbação, nos incomoda. E a gente vai seguindo e falava, nem vi nada e não sabia. Mas não era exatamente um ponto cego, e sim um ponto cego que a gente mesmo criou. É uma cegueira mais intencional, é meio que evitar olhar para nos proteger. E daí, quando a gente entende que existem esses pontos cegos reais, que a gente não consegue olhar sozinho, e esses também que a gente cria e que a gente tapa, começa a ver, cara, a gente tá bem exposto por esses lugares que estão escuros que a gente não tem consciência, porque eles estão ali próximos, eles podem gerar um grande impacto a qualquer instante, ou estão gerando impacto agora e a gente nem tá vendo. E daí, para trabalhar isso, a gente fazer isso de forma totalmente solitária e autodidata e sozinha, nesse caso não adianta muito. Porque não importa muito quantos livros eu leia sobre psicologia, ou sobre estoicismo, ou sobre mentalidade, se tem ali esses pontos que, por mais que eu leia, eu não consiga nem me identificar quando ele está descrevendo lá uma situação, está descrevendo um esquema, um contexto, algum tipo de complexo, eu falo assim, legal, não tenho isso, porque eu não consigo nem ver que eu tenho. Então eu posso ler quanto eu quiser, estudar quanto eu quiser, se eu não estou tendo a consciência daquilo, não vai adiantar nada. Em último caso, eu deixar o ego, né, a consciência fazer isso sozinho, é quase como se um cego guiando o outro, né? E pode um cego guiar outro? No final não vão ambos para a cova? E realmente, eu contar só com o meu ego, minha própria consciência, para navegar por esses pontos da inconsciência, não sei se vão ajudar muito. Pode ser como dois cegos, os dois indo em direção à cova. Para esse tipo de ponto cego, essa parte oculta, escura, inconsciente, só tem uma solução. A gente precisa da visão de alguém de fora. E por isso, quando a gente está no carro e tem dois carros andando junto, ou um carro em caravana, a gente tem uma certa segurança a mais, porque a gente tem mais
Olhos. É o que acontece quando a gente está num carro, também tem mais gente dentro do carro, que a gente tem mais olhos. É o que acontece quando a gente está numa trilha, quando a gente está caçando, em vez de ter uma pessoa só, tem 2, 3, 4, porque a gente tem mais pontos de vista. Nós, como seres humanos, somos um animal social e colaborativo de bando. A gente fica seguindo uma jornada sozinha, é meio contra a nossa natureza e a gente fica muito mais exposto. Se eu não tiver essa visão externa para conseguir cobrir o meu ponto cego, que é um termo bem militar, a gente está muito, mas muito exposto. Então, esse é o momento que, se tu é um cara autodidata como eu, né, que tu adora estudar e adora ler, é meio que uma coisa que não vai ter jeito. A gente pode ler quanto a gente quiser, e destrinchar, escrever, e dar aula, e comprar curso, e fazer formação, e fazer retiro. E pode acumular e ampliar a tua visão o máximo que for possível, mas ela ainda vai ser a minha visão, do meu único ponto de vista. E quando eu tenho só uma visão do lado, ela fala, ih, tô vendo um monte de coisa que não importa quanto que tu amplie, tu nunca vai ver, porque tá nas tuas costas. A gente precisa ter um grupo, a gente precisa ter uma troca, a gente precisa ter outras pessoas para cobrir as nossas costas. Cover my six é o termo que eles falam nos Estados Unidos. Me ajuda a cobrir o que eu não consigo ver, me ajuda a observar e proteger o meu ponto cego, e eu faço isso por você também, o que é uma sensação muito boa. Se já teve a possibilidade de ajudar alguém, trazer uma visão de fora que o outro não tinha, a gente se sente muito conectado com isso e útil, e a gente está servindo como ser humano, como Marco Aurélio fala, né? Que nossa natureza é comunitária e de ajudar um ao outro. Então, se a gente não tiver essa visão, a gente provavelmente vai acabar indo para a cova. Só que tem uma coisa importante, não é exatamente qualquer visão, porque se a pessoa que está do outro lado tem um estigmatismo sinistro e não consegue ver nada muito bem, o que ela é capaz de me avisar pode mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, se ela está num espaço muito conflitado, complexado, um lugar muito poluído, ela vai trazer a projeção dela para mim e ela vai acabar talvez criando fantasmas e falando que tem coisa ali que não exatamente tem, e vai mais se atrapalhar do que ajudar. Então, não é exatamente qualquer visão que vai te ajudar a lidar com esse teu ponto cego. Esse ponto provavelmente é o que mais tu precisa de melhoria, é o que mais te atrapalhando e tu nem sabe que ele é um problema. Doido, né? Existe alguma coisa que provavelmente tá te travando, tá sendo um obstáculo, algum tipo de comportamento, algum tipo de complexo, algum tipo de mentalidade que todo dia tá te atrapalhando e tu não consegue nem ver. E daí tu pega uma pessoa que também não consegue ver, que também tá confusa, ela vai lá e ainda joga uma outra coisa nada a ver pra cima de ti, tu não vê o que tem que ver, continua com o ponto cego e agora criou um outro monstro ali que nem precisava ter. Então é importante a gente tomar cuidado com quem são essas pessoas que a gente conta pra cobrir as nossas costas e pra ver o nosso ponto cego. E é importante que essa é uma pessoa que ela tenha uma visão mais neutra, que ela tenha uma presença, que ela tenha uma inteireza, que ela tenha uma autenticidade, que ela tenha uma visão mais embasada e mais amorosa também. Não adianta não tu pegar o teu brother aí, teu amigo de infância, que tá cheio de problema, cheio de confusão, sentar com ele no bar e compartilhar teus desafios e ele já lá jogar um monte de confusão de volta pra ti. Isso não adianta muita coisa e várias vezes pode te atrapalhar. O que a gente tem que entender, galera, é que a gente tem que olhar pra uma vida de uma pessoa de uma forma um pouco integral, assim. A gente tem que olhar, cara, como que esse cara vive a vida? Ninguém é perfeito, mas esse cara vive a vida do jeito que eu quero viver? Porque senão, qualquer conselho que vier dele, qualquer dessa visão de fora que poderia estar cobrindo o teu ponto cego, no final vai te levar para ver uma vida como a dele. Por quê? Porque ele vai falar baseado no que ele acredita e como ele vê o mundo. Só que ele é um resultado de acreditar nisso, pensar assim e se comportar assim. Então, se tem, o meu exemplo clássico, né? Se tem um cara que vai lá e não consegue namorar mais de 2 anos e vai de um relacionamento para outro, é um eterno solteiro, ou já se divorciou várias vezes, e tu vai falar, pedir para ele dicas de matrimônio, dica de casamento, cara, o jeito que ele vê matrimônio e casamento deu a realidade que ele tem, ele não tá conseguindo vincular e fincar. Se você pensar como ele, provavelmente você vai acabar como ele. Então é muito importante a gente escolher essa pessoa para cobrir nossas costas e nos revelar nos pontos cegos, nos ajudar nisso, alguém que a gente realmente admire, que a gente queira se tornar um pouco mais parecido e que a gente veja ali autenticidade, presença e amor.
Que daí aquela pessoa pode realmente começar a nos ajudar, em vez de nos atrapalhar. O nome que eu dou para essa pessoa é um mentor. Ele pode ser também um professor, ou pode ser um terapeuta, ou qualquer tipo de figura que de alguma forma você vê que está um pouco mais na frente de você nessa jornada, nesse ponto pelo menos que tu está pedindo algum tipo de aconselhamento. Cara, eu estudei por muitos anos uma quantidade de assuntos para às vezes em uma sessão de terapia, em uma sessão de mentoria, em um retiro que eu tô lá com o mentor na minha frente, ele fala a pergunta certa e a pergunta certa parece que revela o que eu nunca estava vendo. Parece que tudo que eu faço antes de estudo é como se fosse meio que um preparo. E daí chega essa pessoa de fora, esse mentor, realmente embasado, que eu admiro, e ele vai lá e só tira o véu. Só que sem ele eu não conseguiria tirar. E os meus saltos que eu tive na minha vida, que me trouxeram clareza, obviamente ajudou muito o que eu estudei, me preparou. Mas a virada de chave, a luz que ligou no quarto, o insight, veio através de alguém de fora. Vem através de alguém de fora que eu admiro e que eu confio, que eu me abro. Vem através de um mentor. Então, para resolver o ponto cego, provavelmente a coisa mais importante que a gente tem que resolver agora, sozinho não tem como. Nunca teve como na nossa existência e eu acho que nunca vai ter. Nós temos essa natureza de se conectar, de um seguir o outro e a gente colaborar. E se a gente não tá fazendo isso, se a gente não tem um mentor na nossa vida, a gente vai sofrer muito mais de forma desnecessária. Porque tem pessoas não só que são vocacionadas para isso, mas também que elas se sentem muito bem fazendo isso. Então tu ainda serve o teu mentor dando uma oportunidade de ele poder te ajudar. E não é um peso, mas é um presente que tu dá para ele. E se vulnerabilizar e falar, você pode me ajudar, irmão? Então, o que eu queria que tu pensasse agora na tua vida, 3 possibilidades. 3 pessoas que estão mais ou menos próximas, poderia alcançar nelas para fazer esse papel mais de mentor. E tu convidar eles para cafés e para reuniões e para almoços com essa intenção. Falar assim, tô com dificuldade aqui, você é uma pessoa que admiro, você pode me dar um suporte, queria compartilhar, você pode me ajudar? Cara, tu vê como é impressionante quando as pessoas se sentem honradas desse tipo de convite. Acha 3 pessoas que tu admira, que estão mais embasadas, que estão mais inteiras e presentes e pede ajuda. E vê se com uma delas pelo menos tu consegue se encontrar e eventualmente até marcar um reencontro recorrente, semanal, mensal, mas onde tu estabelece uma relação de vínculo de mentor e mentorado. Cara, eu tô aqui para aprender, eu acho que você pode me ensinar, me ajuda a ver o que eu não tô vendo. Algo incrível acontece quando a gente entra nesse espaço de humildade. E agora, se tu não conseguiu achar nenhuma dessas 3, ou se mesmo nenhuma dessas 3 tu sente que dá para confiar tanto e desconecta tanto, então tu pode procurar um mentor profissional, que é uma coisa que existem vários por aí, e a terapia de forma geral, se for uma terapia na minha visão alinhada, ela vai ter também essa condição. Esse é o meu principal trabalho, né? Eu dou aula de mentoria em grupo, e dou aula de mentoria individual, e tenho meus cursos, mas no final das contas, o meu principal ofício é sentado na frente de uma pessoa e ela falar, é isso que está me incomodando, é ali que eu estou perturbado, eu não sei o que fazer, e eu de fora fazer as perguntas certas e falar, será que pode ser isso? E o que tu acha de olhar dessa forma? Vamos tentar outra coisa? E ver meio que as luzinhas acendendo na cabeça e as chaves virando, e a pessoa no final das contas se tornando quem ela é de fato. Só por quê? Porque alguém de fora veio e ajudou ela nesse processo. Cara, eu amo fazer esse trabalho e eu realmente crio uma conexão genuína com cada um dos meus mentorados. Por isso que eu nem atendo muito, eu tenho um limite que eu dou por dia para não me sobrecarregar e eu tenho uma qualidade de vínculo e de intensidade com cada um deles. Nesse instante, eu tô com 2 vagas sobrando, porque eu fecho um pacote de 3 meses, porém daqui a pouco vai fechando ciclos, vai abrindo mais vagas. Se tu tiver vontade de fazer isso comigo, se tu quer testar, fazer essa experiência e ter alguém de fora para fazer esse ponto cego, por favor, manda uma mensagem lá no Instagram, @AdrianoRAHDE, e a gente pode conversar mais sobre como funciona a mentoria individual e se eu acho que eu e você fazer esse trabalho em conjunto seria uma boa ideia. Se eu acho que você está pronto para receber ou se eu tenho o que eu preciso para ajudar o teu problema específico. Então, se está com dificuldade de achar um mentor ou você acha que eu poderia te ajudar nesse processo, por favor, manda essa mensagem. Mas mais importante, busca algum tipo de mentor. Busca alguma ajuda de alguém que está um pouco na frente dessa jornada. Porque a gente tem ponto cego, o ponto cego é o que nos mata. E cara, basta às vezes uma conversa intencional, um pedido de ajuda para alguém vir de fora, alguém que está presente, embasado, centrado e falar, amigo, só cuidado ali, desvia
aquela cova ali e vai dar tudo certo. E de repente tudo se encaixa, porque ele teve coragem de pedir ajuda, de baixar a cabeça e se abrir para receber algum tipo de visão e aconselhamento de alguém que está um pouco mais na frente da nossa jornada. Muito bem, e se esse episódio fez algum sentido para ti, cara, encaminha isso para algum amigo, para algum familiar que às vezes está penando assim e nunca trabalhou com um mentor, ou nunca fez algum tipo de terapia, para convencer ele que, cara, sozinho não dá, sozinho não é a nossa experiência, sozinho não faz sentido. Se a gente está apanhando tanto da vida e sofrendo, ou está repetindo a mesma coisa por um tempo, provavelmente tem uma pessoa que tem que vir de fora e ajudar a revelar o que tem que ser visto. Então encaminha esse conteúdo para quem tu acha que pode gerar valor. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.